Bom dia, boa tarde, alunos do 7º ano, tudo bem? Nós iremos trabalhar o capítulo 6, que é o Espaço Agrário Brasileiro, tá bom? Aqui na página 23, eu vou ler o trechinho do texto aqui, tá bom? O espaço agrário e as atividades agrícolas, pecuária e extrativismo, que são as três características do espaço agrário brasileiro, tá? No espaço agrário brasileiro, são realizadas atividades econômicas sociais relacionadas ao setor primário, tá? Da economia, como agropecuária, o extrativismo. Essas atividades são características do meio rural, isto é, não urbanizado, mas nem todas as pessoas que vivem no campo, nelas trabalham, tá bom? A ocupação do espaço agrário brasileiro é bastante variada. Existem 10 pequenos estabelecimentos com agricultura familiar e grandes fazendas ligadas ao agronegócio, tá? Que é as famílias que importam mais produto, que trabalham em grande quantidade. Ela desenvolve uma cadeia produtiva relacionada às atividades agropecuárias, com tudo relacionado a ela. A pecuária no Brasil, ou a criação de animais, é uma atividade econômica de grande importância no Brasil. Apesar de haver rebanhos bovinos, caprinos, suínos, entre outras criações de bois, ainda há a atividade pecuária mais praticada no país. Os rebanhos bovinos brasileiros é um dos maiores do mundo. Contava com a região do Centro-Oeste é a maior criadora nacional, conforme mostra o gráfico ao lado, tá bom? Assim, a agricultura e na pecuária, essa classificação é intensiva ou extensiva. Na pecuária extensiva, o gado é criado em estábulo ou áreas de pastagem cultivada. Os animais são de raças selecionadas, recebem cuidados especiais, por isso o rendimento é elevado, ou seja, obtém maior produção, tá bom? Então, na pecuária extensiva, tá bom? O gado é selecionado, ele é mais tratado e é diferenciado um pouco. Na extensiva, o gado é criado solto, pastagens naturais e com menos cuidado. A área de criação do rebanho é maior, mas o investimento e o rendimento são geralmente inferiores ao da pecuária intensiva, tá bom? Então, aqui no Brasil, nós utilizamos os métodos de confinamento, vem sendo utilizado em escala, assim como o melhoramento da genética, tá? De animais de passagem. Como consequência, a pecuária do Brasil cresceu a produção de exportação. Então, hoje o gado bovino, na questão dessas melhorias, está sendo mais exportado, tá? Aí nós temos o extrativismo, né, que é a área mais conhecida da humanidade, né, que vocês conhecem. No início do Brasil, que era utilizado nas colonização brasileira, era usado muito o extrativismo, que consiste, na realidade, de coleta de produtos diretamente da natureza, dependendo de produto extraído. O extrativismo é classificado como vegetal, animal ou mineral. Atualmente, essa atividade é fundamental para a produção industrial da grande parte dos produtos consumidos no seu dia a dia, tá bom? Então, nós temos as castanhas, os produtos vegetais, minerais, que são utilizados em shampoo, condicionador, cremes e assim vai, e etc, por aí afora, ok? Aí nós vamos ter, né, que aqui, né, o extrativismo de vegetais são plantas, suas partes com frutos, folhas, madeiras são extraídas diretamente da natureza. As coletas dos frutos do babaçu, do látex, da seringueira, da borracha que ocorre no Nordeste e no Norte, são exemplos de extrativismo vegetal. Essas atividades representam principalmente o sustento de muitas famílias dessas regiões. A caça, as pescas, corresponde ao extrativismo animal, por causa do excesso dessas práticas, principalmente pela utilização dessas matérias-primas. A indústria foi necessário sua proibição em muitos locais. Isso impactou bastante a populações tradicionais, que depende desse tipo de extrativismo para sobreviver. E levou, em muitos casos, à diminuição do número de pessoas que viviam de tais atividades. Tá? Então, a pesca hoje tem leis rigorosas em questão das pescas, então existe normas, então é por tempo, então tal período a tal período não pode fazer a pesca de tal peixe, de tal pescado, tá bom? O extrativismo vegetal também pode gerar problemas ambientais, como o desmatamento e as extensões das áreas de floresta brasileira.
resultando num corte legal de madeira. Entretanto, muitas vezes a atividade é desenvolvida por pequenas comunidades tradicionais que praticam o extrativismo de forma sustentável, sem causar grandes danos à natureza. Então, assim, a população que mora nessa região, ela vai fazer a extração de uma maneira que ela possa reutilizar esse produto novamente. Já uma grande empresa ou aquelas pessoas de má fé que utilizam do avanço do extrativismo para cada vez mais lucrar com ele, sem pensar no solo e sem pensar se aquele produto vai deixar de existir, ok? Na página 26 tem uma atividade para ser realizada, página 26 e página 27, ok? Aí aqui ele está falando um pouco das comunidades, né, brasileira, que vai ser os babassueiros, que é extrativismo de babaçu, os caboclos, que são os mestiços, negros e indígenas que viveram de comunidades rurais, os caipiras e assim por diante, tá? E os quilombolas também, ok? As atividades, na página 27, ele fala um pouco sobre as atividades agrícolas e fatores naturais, que vai utilizar do solo para o plantio, o cultivo de plantas, e o desenvolvimento dessas atividades depende de fatores naturais e econômicos. Uma área, por exemplo, pode receber chuva suficiente para apresentar o solo fértil, mas o produtor não pode não ter dinheiro para comprar as sementes a fim de cultivá-las. Nesse caso, os aspectos naturais são favoráveis, mas o socioeconômico não, tá? Então, muitas vezes o solo é favorável, mas o financeiro não. Então, ele não tem condições de utilizar esse solo para fazer nenhum tipo de plantio. Então, a parte socioeconômica também vai bater muito. Então, hoje, algumas regiões do Nordeste, nós temos o cultivo de alguns produtos, porque essa região, de uns 10 anos para cá, ela tem tido uma frequente, algumas regiões, tá? Ela tem tido maior intensidade de chuvas, então esse solo hoje ele tá fértil. E o solo do Nordeste, ele acaba tendo uma melhor quantidade, sai uma fruta de melhor qualidade, ok? Influência do solo na agricultura, tá? O relevo é muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Para a prática agrícola dos terrenos planos são melhores, pois facilitam o mecanismo, e os terrenos, muitos declínio, por exemplo, é mais difícil realizar o plantio e colheita dos tratores e máquinas, tá? Então, assim, por isso que as primeiras extensões territoriais do Brasil foram na faixa litorânea, porque são solos mais baixos, né, não muito montanhosos, então o relevo favoreceu para o cultivo agrícola, ok? Página 29, atividade para ser realizada, tá? Aqui na faixa litorânea temos o que chama de solos férteis, com massapé e terra roxa, tá? Que encontra na zona da mata nordestina, onde temos cana-de-açúcar, cultivo desse período colonial, tá? Ok? Concentração de terra no Brasil. Então, a concentração de terra no Brasil, nós podemos fazer a relação com as capitanias hereditárias, que são a distribuição de terra feita de maneira hereditária, tá? Que é passada de pai para filho. Então, isso não vai favorecer muito o crescimento da distribuição de terra. Então, existe muita terra, mas não estão estão divididos na mão de poucos proprietários, tá? A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais. Um dos mais sérios problemas do Brasil é sua origem, que vem logo da data remota do século XVI. No momento que as terras brasileiras foram adoadas pela coroa portuguesas, formando as capitanias hereditárias, tá? Então é passado de pai para filho e são pessoas de extrema confiança dos reis, ok? Além de receber terras em benefício próprio, o donatário permitia a concessão das semarias, lote de terra não cultivado, ou que quisessem se estabelecer e cultivar as terras, havendo prazo para cumprimento do compromisso de torná-la produtiva, tá bom? Então, assim, a distribuição foi feita de maneira irregular. Então, até hoje, o Brasil sofre com essa distribuição de terra de maneira inadequada. Tá na página 30, ele tá colocando aqui. Espaço rural, de 2006, 1% latifúndio, são proprietários de mais de 100 hectares, e 47% são de minifundiários, tá? Que são com 10 hectares.
Essa situação impulsiona esses agricultores a vender suas terras aos grandes proprietários. O resultado desse processo é que, enquanto milhares de famílias camponesas não possuem terras para cultivar, alguns proprietários dispõem de grandes extensões de terras, tá? Então, a maneira com que essa distribuição é feita é de maneira irregular, sendo que os menores, os minifundiários, eles muitas vezes não conseguem produzir muito e acaba tendo que vender em preços bem abaixo do mercado para poder conseguir sobreviver, ok? Agricultura empresarial, isso aqui vocês fazem uma leitura com cautela, tá? Na página 34, ele está falando da reforma agrária e uma possível solução. É necessário uma reforma agrária para uma distribuição de terra de uma forma equivalente, né? De uma maneira que a população possa viver de uma maneira mais digna. Só o que acontece, nós temos um grande número de latifundiários. Esses latifundiários, eles vão sempre barrar qualquer reforma agrária que passe para a mão do povo uma distribuição de terra igualitária. Então, a intenção hoje no Brasil não é essa distribuição de terras justas, tá? Então, aqui, ó. Embora a reforma agrária possa tornar mais justa a distribuição de terra, historicamente ocorrido diversos conflitos, muitas vezes violentos, entre proprietários e trabalhadores rurais, sem terra. Há casos registrados sem terra que ocupavam ilegalmente áreas consideradas disponíveis e são desalojados de forma violenta por alguns proprietários com uso indevido de armas, tá? Nós vemos muito isso no Pará. No Pará acontece muito essas brigas em questão de terra. Há vários movimentos organizados por trabalhadores rurais sem terras para reivindicar reformas agrárias. Entre eles se destacam os movimentos trabalhadores rurais, que são o MST, criado em 84, e é o maior e mais antigo dos movimentos. Movimentos da libertação do sem terra, movimento de luta pela terra e o movimento agricultores sem terra, tá? Então, assim, para que eu vou aceitar essa distribuição de terra corretamente, né? Então, assim, hoje os proprietários, eles lucram com a terra. Então, em nenhum momento eles vão ser a favor dessa distribuição igualitária das terras, ok? Espero ter ajudado vocês. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estarão vendo esse vídeo. Tá? A atividade da página 34 e 35, tá bom? Até mais, galera. Beijinhos.